Olá, meu nome é Eduardo Biaia, eu sou trabalhador do Centro Espírita Casa de Jesus e a gente está aqui mais uma vez para conversar, para refletir sobre mais uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado pelo médium Divaldo Franco e ditado pelo espírito Joana de Ângeles. E a lição que a gente conversa, sobre a qual a gente conversa hoje, é a 47. Ela diz o seguinte: acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não, porém, da forma como aguardas. Porquanto a vida obedece um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Essa mensagem nos fala de que tem três elementos muito importantes. Um é a moral, não é bom nem ruim. Um outro que é bem ruim. E um outro que é extremamente benéfico para nós. O primeiro é o tempo. O tempo, ele é amoral, ele não é bom nem ruim. E ele tem características muito importantes. O tempo, ele é a coisa mais perecível que existe, né? Ele fica velho, ele perde o seu valor a cada minuto, né? Literalmente a cada minuto, né? Porque ele vai, o tempo que passou não volta mais, então ele é perecível a cada minuto. E ao mesmo tempo, ele tem a sua cadência própria, ele acontece sempre na mesma cadência, ele não se altera. Por mais que a gente gostaria que fosse diferente, ele não se altera. Então nós temos o tempo, que é amoral e não é bom nem ruim, ele é simplesmente o que ele é. E nós temos a ansiedade, essa aí muito ruim, né? Que é um sentimento que a gente tem de que, primeiro, a gente quer que as coisas, esse sentimento se contrapõe ao tempo, né? Porque a gente quer que as coisas passem mais rápido, que elas se resolvam rápido, a gente quer logo ver o final da história, né? O final do que a gente está passando. E é um sentimento que durante esse tempo que a gente está passando de emergência de saúde, ele infelizmente vem se desenvolvendo muito nas pessoas, em nós. Já existia antes por conta das pressões que nós sofríamos, mas agora vem se desenvolvendo mais. E nos causa, pode nos causar inclusive problemas físicos, né? Então a gente tem ansiedade, então a gente tem esse tempo que é amoral, né? Não é bom nem ruim. A gente tem a ansiedade, que é muito ruim. Mas a gente tem também o terceiro elemento que é extremamente benéfico para nós, que é a fé. Que é a gente ter certeza de do que a gente está passando aqui é necessário. Por mais que ele tenha isso que nós passamos, as circunstâncias tenham uma aparência ruim, elas são necessárias para nós. E às vezes é muito difícil, e talvez seja até impossível nessa encarnação, a gente entender essa necessidade, por que a gente precisa passar por isso. Mas com fé de que o nosso Pai, a providência divina, Deus, é soberanamente justo e bom, ou seja, ele faz com nós, ele não passa a mão na cabeça dos nossos erros. Nós temos que resgatar todos os nossos erros, mas não como uma forma de castigo, como uma forma de aprendizado. Então esse é o lado justo. Agora o lado bom é que ele sempre nos dá outras oportunidades para nós aprendermos, para nós nos regenerarmos, quantas sejam necessárias. E esse é o lado que ele é soberanamente bom, junto com soberanamente justo. Então, aquilo que a gente tem que passar é necessário para a gente de alguma forma, mas isso tem o seu tempo de acontecimento. E a gente tem que ter a fé de que é para o nosso bem. E seguindo isso, a gente consegue driblar essa ansiedade que só nos faz mal. Nós não temos controle sobre tudo, nós temos controle sobre algumas coisas. E quando a gente faz aquilo, está com a consciência tranquila de que fez aquilo que era necessário, a gente fica tranquilo que o que vai nos acontecer é aquilo que precisa acontecer. Muita gente diz, né? Não, agora eu
entreguei nas mãos de Deus. Nós falamos isso com muita frequência, não entregamos na mão de Deus, mas não consegue dormir à noite. Se a gente entrega na mão de Deus, a gente está tranquilo, porque sabe e confia e tem a fé de que Deus vai fazer o melhor. Se a gente entrega nas mãos de Deus, mas não dorme à noite, é sinal que a gente não entregou tão bem assim nas mãos de Deus, né? A gente tem certas desconfianças. E aí não vai nenhuma condenação aqui no que nós estamos falando, que todos nós passamos por isso. Mas é para que a gente tenha, a gente está conversando aqui, para que a gente tenha a noção do quanto a gente precisa evoluir nessa fé, o quanto a gente precisa ainda combater essa nossa ansiedade. E aí, existe uma forma também, a gente não precisa simplesmente ficar sentado esperando. A gente pode pedir ajuda. A gente pode conversar com Deus, e a maneira que nós temos para conversar com Deus, com a espiritualidade amiga, é através da prece. E aí tem um trecho aqui no Evangelho segundo o Espiritismo que nós gostaríamos de ler, que diz o seguinte, fala sobre a eficácia da prece. Está no capítulo 27, Pedi e obtereis. E o item 5 fala o seguinte, é um trecho do Evangelho de Marcos, que diz o seguinte, seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e concedido vos será o que pedireis. Então parece tranquilo para nós, né? Porque basta que a gente peça e a espiritualidade amiga, a providência divina, Deus vai nos atender. Isto é fato. Só que a gente às vezes distorce as coisas e pensa que ele vai nos atender da maneira como nós gostaríamos, né? Da maneira como nos seria agradável. E nós esquecemos às vezes que nós temos comprometimentos e aprendizados para fazer que às vezes não são tão agradáveis, e não por maldade, não por castigo, mas como resgate de outras coisas que nós fizemos. Então, falando disso, no item 7 desse mesmo capítulo diz, desta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência divina, se não acede a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que lhe fará surgirem os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, o que a gente vê desse texto aqui, e combinando com aquilo que a gente leu, é que a gente pede ajuda sim, e acredita que aquilo que virá, a resposta às nossas preces, é aquilo que a gente precisa. Né? Tem a famosa história, né, que a gente sempre brinca, da pessoa que não estuda para a prova e pede para Deus na véspera da prova, Deus, por favor, me ajuda a passar nessa prova, tal, é importante, e a pessoa não passa. Significa que Deus, não, vou te castigar, então você não vai passar porque você não estudou? Não. Significa simplesmente que ele diz, se você quer passar na prova, então você precisa estudar. Então eu vou te mostrar que não estudando, você não passa. Então ele está te dizendo, está te mostrando como é que faz para passar na prova, e está te ajudando a passar na prova, tendo a responsabilidade de estudar para isso. Então que a gente entenda que as nossas preces são sempre atendidas, da forma que elas precisam ser atendidas, e que nós temos que ter a confiança de que aquilo que vai nos acontecer é aquilo que é necessário e vai levar o tempo necessário para acontecer. São palavras muito difíceis, mas de novo, precisamos ter fé e é assim que funciona. É assim que nós vamos chegar à perfeição como espíritos e nós vamos nos livrar dessa tal ansiedade que tanto nos faz mal. Muito obrigado pela atenção, até a próxima vez. Que Jesus esteja conosco.